corruptas e demasiado efêmeras. Os coronáveis são aqueles que estiveram no Big Brother, na Casa dos Segredos, com uma celebridade muito discutível e muito efêmera. E, efetivamente, a grande cultura, a cultura residente, a cultura que pertence, afinal, ao nosso grande, velho arquétipo de um velho Portugal com quase 1000 anos de história, essa vai-se perdendo. No outro dia eu compro muito a revista Casas de Portugal e no outro dia tive que telefonar por lá a dizer que o Minho não era só o distrito de Viana do Castelo e que a capital do Minho era Braga, porque eles nem o mapa desenhavam. Uma revista que tinha enfim, responsabilidades na área da geografia. Não? E por aí fora, ou seja, os valores vão-se perdendo. E o mestre foi um conhecimento que me aportou valores imensos. Eu conheci o mestre, tinha eu 30 e poucos anos, e era professor na Veiga Beirão, ali no Largo do Carmo. Aqui há 60 quilos atrás eu fui professor de Educação Física, sou formado pelo INEF, fui colega do Josualdo Ferreira, por exemplo, do Mel Vingada, sou desse curso. Se conseguirem imaginar, há 60 quilos atrás e há 40 anos atrás, é um exercício complicado, eu sei. Mas eu acho imensa graça porque, ao conhecer o mestre, que na altura devia ser professor em Belas Artes, a Ricardo também, íamos tomar café à hora do almoço ali à Brasileira, que era meio caminho e era um ponto de encontro de artistas, de músicos e daqueles que inspirariam, se calhar na vida e nunca chegarão a ser, músicos e artistas. E eu lembro-me que o mestre, com a sua figura saltitante, não sei quem o conheceu sabe que ele saltava um bocado de um pé para o outro e fazia da vida, de certo modo, um brincar. E é importante que saibamos fazer da vida, de certo modo, um gozo, porque tudo isto é muito fugaz e cada vez dou mais importância àquilo que realmente me divirta. E dei-me uma sensação, toda a vida, até o fim, que o mestre Martins Correia se divertiu imenso a viver e a conviver. E então era engraçado, porque o mestre vinha na primeira, se por acaso eu tinha o azar de só ter conseguido vaga numa mesa lá do fundo, quem conhece a Brasileira sabe que é assim, toda ao comprido, e eu vi o cenava e tal, estou aqui e tal. Só que ele, entre a primeira mesa e a entrada da Brasileira e a mesa do fundo, ele ia demorar mais ou menos 30 a 40 minutos, quer dizer, porque ele ia para uma mesa, saltitava, brincava, sentava-se, brincava, jardinava a vida, como dizia o meu querido amigo Raul Solnado, jardinava a vida, jardinava aquela mesa, quando aquela mesa estava, a jardinagem daquela mesa estava esgotada, passava para a mesa seguinte, e assim era muito difícil conseguir chegar à mesa do fundo, porque em cada mesa ia demorar 5, 10 minutos, 15 minutos, e depois desenhava, e depois brincava, e depois metia-se com as pessoas, e era uma alegria imensa de viver, que de certo modo ele proporcionava também àqueles que conviviam com ele. O meu convívio com ele, curiosamente, nessa altura, nunca falámos da Gulgã. Convivemos durante alguns anos, eu sei nunca termos falado que ele fosse natural da Gulgã, porque senão, obviamente, tínhamos logo encontrado, enfim, os imutos comuns, origens comuns e provavelmente mais coisas teríamos logo compartilhado. Mas isso apenas surge quando, por uma enorme surpresa, já bastante mais tarde, houve um período, talvez um decénio em que não nos encontramos tanto, e em que ele começa a aparecer-me a jantar no Café Central da Gulgã. O Café Central da Gulgã, para quem não conhece, era um local de convívio ao princípio de Toureiros, onde ia o Manuel dos Santos, para aqueles que ainda se lembram ou que são mais dados à tauromaquia. Ainda hoje lá para o Chivanga, o primeiro toureiro negro, suponho que até hoje o único, português, que por ali fez escola, e portanto eu tinha na antiga tertúlia uma cabeça toda empalhada e tal, portanto havia assim um certo ambiente de aficion, né? Mas depois aquilo começou a ser um café, fizeram umas obras e ficou igual a todos os outros, mas não era igual a todos os outros, enquanto teve toalhas de papel e enquanto o mestre aproveitava e em cada jantar
aquilo era um estragar de toalhas de papel. Às vezes ele pedia outra toalha de papel, que não tinham sido propriamente feitas para andar ali a estragar com pinturas do mestre, mas que os empregados, com muita tolerância e com muita amizade e muito respeito por ele e pela sua idade, e pela sua pessoa, e pela sua figura, e no fundo, apesar das suas birras, pela sua simpatia, e por ser um ícone local lá na Gauguin, acabavam por dizer, pronto, para a mesa do mestre já sabemos que são sempre 3 ou 4 toalhas, não é? E eu e algumas pessoas tivemos ali aulas espontâneas, lindíssimas, de conceitos sobre as formas, as cores, as linhas, os volumes, os fundos, os claros e os escuros, e aquilo saía naturalmente e com uma, de certo modo, com um fulgor. Aquele fulgor que é apanágio da genialidade, da espontaneidade. Ele respirava a arte. Era uma coisa tão evidente que, reparem, eu vou dar-vos um exemplo. Se nós perguntarmos a alguém como é que vai, diz, pá, tudo bem, vai-se andando, aquela resposta habitual. O mestre, se bem se lembram, aqueles que o conheceram, respondia sempre, estou bonito. Ou seja, importante para ele era estar bonito. Ou seja, via-se que antes de sair de casa, e nisso eu também, pronto, herdei, tenho o culto e o fetiche do chapéu, ele também punha um chapéu, ele também punha um lenço, ele via-se ao espelho, erguia-se todo no seu 1,60 m, ficava ali e gostava do que estava a ver, e gostando do que estava a ver, saía com a sua bengalita, que era mais, durante muito tempo, foi mais propriamente um adorno do que propriamente uma necessidade, e ia por aí afora, desde a sua casa até ao Velho Central, onde, repito, aquele empregado, o Fernando, que era mais esperto que os outros, que guardou aquelas toalhas, ele hoje deve ter uma fortuna, se quiser capitalizá-la, em esboços, esquiços, desenhos vários, uns mais, enfim, exibíveis, outros não, porque aquilo era com vinho. Foi com ele também que eu aprendi que com vinho tinto, com café, com aquilo que estivesse à mão, o indivíduo podia improvisar e explicar os tais segredos dos volumes, das cores, dos fundos, das histórias todas relacionadas com o claro e com o escuro, etc. por aí fora. Ele era um homem que tinha realmente o fascínio das tertúlias e, de certo modo, tinha uma tertúlia aqui, em Lisboa, que era a tertúlia maioritariamente do Parlatório e da Natália, do Botequim, e tinha a tertúlia lá, que era realmente a tertúlia dos amigos no Ribatejo, em que participava eu, atualmente o escultor Zé Coelho e muitos outros, que realmente com ele convivíamos mais. Depois lá, praticamente, na sua velhice, o convívio foi praticamente diário, digamos assim. Presenciei muitas birras dele. Eu lembro de uma vez chegar ao Central e pedir uma sopa, e naquele dia eles não tinham feito lá a sopa que ele queria. Eu disse, olha, mas eu passei no caminho da minha casa para cá por um restaurante, tinha uma sopa muito boa, se não se importa, vá lá buscar a sopa e traga-me a sopa desse restaurante, vai aqui e sirva-me aqui no Central. Portanto, ele era capaz de fazer coisas assim. Eu acho que ele vivia num mundo em que não se apercebia muito bem das regras, mas ainda bem que não se apercebia das regras necessárias para funcionar neste mundo. Ele não se apercebia das regras e muitas vezes até dos mecanismos. Ele dá uma sensação de que muitas das fotografias que ele tirou, ele, por exemplo, em Riacho gostava muito de 2 ou 3 ruas, a Rua dos Sargassos e a Rua do Campo, porque tinha Riacho uma vila a seguir à Gauguin, e quando me ia visitar, eu passava por ele, ficava encantado e tirava fotografias àquelas casas todas, que eram todas casas térreas, e com a barra só, todas brancas, e a barra é que ia diferindo de cor. Uma azul, outra verde, outra vermelha, outra preta, outra castanha, por aí fora, e ele achava aquilo lindíssimo e tirava fotografias, só que muitas vezes a máquina não tinha rolo. E isso acontecia também com os amigos, todos nós que fomos amigos dele mais íntimos, sabemos que as fotografias que o mestre tirava não eram muito fiáveis, porque em pelo menos 50% dos casos podia ter, como diz a minha, podia ter ou podia não ter rolo, era sempre um enigma. Portanto, aquilo era divertido, porque era uma aventura, pronto. Mas ele tinha a mesma paixão, tinha o mesmo divertimento, tinha o mesmo gosto de viver, tinha a mesma fotografia nos olhos. Ao tirar a fotografia, quer que tivesse, quer não tivesse rolo, e para a memória dele e para a nossa memória, era tão válida a fotografia que tivesse rolo como aquela que não tivesse, digo-vos sinceramente. Eu dava a sensação que sempre que eu convivia e que lhe dizia
olha, amanhã vou aqui, vou lá. Foi uma altura em que eu viajei muito, confesso que viajei, confesso que vivi, confesso que ainda estou a viver e estou a procurar divertir-me o mais possível. Mas ao fim de 42 anos de carreira já me apetece um bocadinho menos. Mas nessa altura eu realmente viajava muito. Eu dizia, olha, amanhã vou a Pinhão, tenho lá uma coisa em Pinhão, fazes o paras, vais ao tribunal, tiras a fotografia para saber como é que está e tal, é no tribunal, está a entrada, não sei bem dizer, mas acho que é... Depois, olha, amanhã vou a tal parte. E ele exigia-me que eu trouxesse, ainda não existiam, nessa altura, telemóveis muito sofisticados que tirassem fotografia, e lá tinha eu que andar com uma máquina fotográfica por Portugal afora a tirar fotografias de estátuas que ele me dizia vagamente, está aqui, está lá. Umas vezes conseguia, outras vezes não conseguia, outras vezes parava à porta do tribunal e dizia ao policial, desculpa, vou ali só tirar uma fotografia. Tirar uma fotografia ao tribunal e tal. Aconteceu uma vez, já não sei onde, em que realmente precisava tirar uma fotografia a um painel que ele tinha expressamente dito, eu quero ver como é que isso está, porque não sei o quê, no dia da instalação houve lá uma coisa que eu não gostei, quero ver como é que isso está agora. E então eu ia viajando o país e ia-lhe trazendo o relato fotográfico, por vezes. Outras vezes não, ficava muito zangado contigo. Então vai, agora não tiraste a coisa, tenho lá uma escultura assim, mas eu, na minha pressa de chegar ao local de concerto e de espetáculo, nem sempre tinha tempo para estar a parar e tirar as fotografias que ele gostava que se tirassem. Eu lembro-me também de algumas coisas engraçadas que aconteceram, mas não quero amassar-vos muito, mas há assim 2 ou 3 episódios. Houve uma altura ele já velhote. Enfim, ele foi um velho rigíssimo até aos 90 anos, como se sabe, e até muito perto da morte ele, sei lá, era terrível, que tinha a mania que era eterno, queria viver, ia para a Gugã sozinho, às vezes a família não sabia, ninguém sabia, estava na Gugã, ou estava em minha casa, ou estava em casa dele, enfim, era uma coisa assim, era um homem terrível para a brincadeira, tal como o João Verão acabou de dizer. Realmente à noite podia telefonar e ir para aqui e para lá, a noite era uma outra brincadeira, era uma outra alegria de viver.